Então, durante todo o processo, né, do preparo químico-mecânico, do preparo mecânico, a gente vai fazer uso das soluções químicas. Então, não existe tratamento endodôntico, não existe preparo químico ou preparo mecânico sem a solução química auxiliar, tá? Qual a finalidade da solução química auxiliar? Solução de matéria orgânica viva ou necrosada, eliminação ou máxima redução de micro-organismos. Isso aqui é importante porque a gente sabe que a gente não consegue esterilizar o canal radicular. Então, a gente tenta eliminar o máximo de micro-organismos do sistema de canais radiculares e, durante a obturação, emparedar esses micro-organismos de uma maneira que eles não consigam sobreviver. Lubrificação. A ação do instrumento na parede do canal, ela gera uma tensão. Então, se eu tenho a parede lubrificada, eu tenho menos tensão desse instrumento na parede do canal, tá? Quelação de íons cálcio e suspensão de detritos oriundos da instrumentação. Então, essas são as finalidades da solução química auxiliar, tá? Gente, olha só, na verdade, eu não me segui tanto pela apostila. Se vocês quiserem fotografar a aula, pode fotografar, tá bom? Quais os requisitos da substância química auxiliar, né? Ideal, porque nem todas as substâncias químicas elas vão atender a todos os requisitos. Por isso que durante o preparo químico-mecânico a gente faz uso de pelo menos 2 soluções químicas auxiliares, tá? Baixa tensão superficial, gente, isso vai cair. Se cai parte de solução química auxiliar, o requisito baixa tensão superficial vai cair. O que significa uma solução química possuir baixa tensão superficial? É o poder de molhamento dessa substância nas estruturas dentárias. Então, o que pode cair também com o nome é umectação. Então, qual a substância química auxiliar? Que característica que a substância química auxiliar garante o poder de umectação? É molhamento, é baixa tensão superficial, tá? Baixa viscosidade, né? Dissolução de matéria orgânica, atividade antimicrobiana, quelação de íons cálcio, né? Ação quelante, ação lubrificante, suspensão de detritos e biocompatibilidade. Então, esses são os requisitos de uma substância química auxiliar. Quais são as substâncias que a gente vai estudar hoje? Os compostos halogenados, os detergentes, os ácidos, os quelantes e outras substâncias que podem ser empregadas durante o preparo químico-mecânico. Tá? Vamos lá. Os compostos halogenados. Rapidamente eu vou falar um pouquinho para vocês do histórico dos compostos halogenados, para a gente poder entender como que eles foram introduzidos na endodontia, tá? Existia um químico francês, né, em 1820, que ele começou a fazer experimentos e aplicar nos soldados durante a guerra. E o que ele notou? Ele notou que quando ele lavava as feridas dos soldados com esse líquido de Labarraque, que na verdade é hipoclorito de sódio a 2,5%, ele conseguia manter aquela ferida livre de bactérias, mas aquela ferida demorava muito para cicatrizar. Por quê? Porque essa solução que ele preconizou, ela era extremamente cáustica. Então, o que Dakin fez lá na Primeira Guerra Mundial? Ele reduziu a concentração do líquido de Labarraque para 0,5%. Então, ele colocou o hipoclorito de sódio a 0,5%. E o que ele notou? Que continuava livre de bactérias, mas que as feridas cicatrizavam com mais facilidade, porque ela não era tão agressiva, ela não era tão cáustica. Então, a gente vai lá para trás e fala da biocompatibilidade. Aí você vai falar, poxa, Alia, mas a gente está trabalhando dentro do sistema de canais radiculares, a gente não tem contato com o tecido perirradicular? Tem. Dependendo da maneira que você irriga, você pode levar a solução química para o periápice, tá? Walker, em 1936, introduziu o hipoclorito 5% na endodontia e começou a popularizar através de Grossman, tá? Isso pode fotografar porque isso cai. Como que é feita a divisão dos compostos halogenados na endodontia?
Líquido de Daken, que é a solução de hipoclorito de sódio a 0,5% neutralizada com ácido bórico. Então, é a mesma solução que a solução de Dalsfrene, que também é 0,5%, mas a solução de Daken, ela é neutralizada com ácido bórico. E a solução de Dalsfrene é neutralizada com bicarbonato de sódio. Isso já teve questão que caiu. Qual a solução de hipoclorito de sódio a 0,5% neutralizada com ácido bórico? Aí você, putz, Dalsfrene, não, líquido de Daken, tá? A solução de Milton, que é a solução de hipoclorito de sódio a 1%, estabilizada com cloreto de sódio a 16%. O líquido de Labarraque, que é a solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. A soda clorada, ela varia de 4% a 6% a concentração. A água sanitária, que é de 2% a 2,5%. E a clorexidina, que é 2%. A clorexidina usada para endodontia, ela é a 2%, diferente da clorexidina usada para bochecho, que é 0,12%, tá? E diferente da clorexidina degermante, tá, gente? Por favor. A clorexidina degermante é só para você fazer a antisepsia durante cirurgias. E fala, Vivi. Ela é em gel? Não, pode ser em gel, tem em gel, mas é melhor líquido, porque aí ela tem baixa tensão superficial. Tudo que você usa em gel no sistema de canais radiculares, ele dificulta a penetração. Então, sempre dá preferência pelo líquido. Ah, eu quero um lubrificante. Aí você pode até usar um endo-PTC, um RC Prep, mas o ideal é que a solução que você use para dissolução de matéria orgânica, antimicrobiana, seja líquida, tá? Qual é a nossa solução de escolha? O hipoclorito de sódio, tá? Por quê? Porque ele abrange vários requisitos de uma solução ideal, tá? E quais são eles? Baixa tensão superficial, atividade antimicrobiana, ele é solvente de matéria orgânica viva e necrosada, ele tem uma ação pequena, clareadora, mas ele tem uma ação clareadora devido à liberação de oxigênio livre, ele é lubrificante. Um dado muito interessante para vocês, alguém que faz canal aqui de rotina, eu não quero comprar o hipoclorito manipulado, eu só trabalho com hipoclorito manipulado. O hipoclorito manipulado, ele é 5,25%, tem até, às vezes, porcentagem de 8%. Você pode usar água sanitária, tranquilamente, mas faça uso de uma água sanitária de boa qualidade, num supermercado de grande rotatividade e vidro pequeno. Então, não quero nem vir no supermercado toda semana, compra de 2 litrão, não. Sempre de 1 litro. Chega em casa, separa em 4 vidros, sem ser transparente, vidro escuro, porque quanto menos o hipoclorito ficar num vidro grande, ele mais estável ele fica, tá? Quanto maior o vidro, menos estável, tá? Ele tem uma ação lubrificante, desodorizante, ele age sobre bactérias anaeróbias, então aquela necrose. Oi, amor, tô indo muito rápido? Não, tem certeza? Pode parar. Ele age sobre bactérias anaeróbias, então aquela necrose que você abre, que tem aquele fedor, aquele odor fétido, ele tem uma ação desodorizante sobre essas bactérias, ele tem uma ação detergente também, e ele é relativamente não tóxico. A gente tem que ter um cuidado adicional, sim, durante a irrigação. Então, a pressão da agulha, né, no interior do sistema de canais radiculares, evitando o extravasamento desse material para o periodonto. Se houver esse extravasamento, você tem uma necrose tecidual séria, tá? Mas o hipoclorito também tem desvantagens. E quais as desvantagens do hipoclorito? Ele é instável ao armazenamento, então vidro transparente não pode, presença de calor, evitar em locais muito quentes. Ele é inativado por matéria orgânica. Aí você vai falar, ué, Alia,
Ele é inativado por uma matéria orgânica, mas ele dissolve matéria orgânica. Como é isso? Por isso que você tem que renovar o hipoclorito o tempo inteiro dentro do sistema de canais radiculares. Porque conforme ele vai dissolvendo a matéria orgânica, ele vai sendo inativado pela matéria orgânica, tá? Ele é corrosivo, então materiais metálicos que entram em contato com o hipoclorito e você depois não lava corretamente esses materiais, ele tem a tendência a enferrujar, tá? Ele é irritante à pele ou à mucosa, então o isolamento absoluto bem colocado, com uma barreira gengival, evitar que esse hipoclorito extravase tanto para a mucosa do paciente quanto para a pele do paciente. Alguns profissionais não gostam do cheiro, eu já me acostumei, não sinto mais problema nenhum com o odor forte do hipoclorito. Se cair na roupa, mancha e descora tecido, e ele também remove carbono da borracha. Então, toda vez que a gente faz a irrigação com hipoclorito de sódio, evitar que esse hipoclorito entre em contato com o lençol de borracha, porque com o tempo ele começa a rasgar, corroer o lençol da borracha, tá? Uma coisa importante, o aumento da concentração e da temperatura, ele vai potencializar a dissolução de matéria orgânica. Então, às vezes, quando a gente quer, hoje em dia com as técnicas rotatórias, que você prepara um canal com uma velocidade muito grande, você precisa que esse hipoclorito tenha um tempo de ação dentro daquele sistema de canais radiculares. Então, um fator que você pode alterar, potencializar a dissolução da matéria orgânica é ou aumentando a temperatura, aquecendo um pouco o hipoclorito, ou então aumentando a concentração. Eu não vou usar água sanitária, que é 2,5%, e vou usar um hipoclorito manipulado, 5,25%. Você tem uma vantagem muito grande, tá? O que é importante é que a dissolução de matéria orgânica viva, ela precisa de um hipoclorito mais potente do que a ação antimicrobiana. Então, se eu tenho uma necrose pulpar, eu posso usar um hipoclorito 2,5% tranquilamente, porque ele vai ter uma ação boa sobre essas bactérias, mas eu não tenho uma ação tão grande sobre a dissolução de matéria orgânica, tá? Isso aqui também cai bastante em concurso, gente. A solução de hipoclorito, ela só existe em solução aquosa, tá? Então, quando eu tenho o hipoclorito mais a água, eu vou dar origem, né, ao hipoclorito, né, hipoclorito de sódio mais a solução aquosa, eu dou origem ao hidróxido de sódio, que é uma base forte, e ao ácido hipocloroso, que é um ácido fraco, tá? Gente, isso cai bastante em concurso. O hidróxido de sódio, ele é responsável pelo quê? O que vocês acham? Fala. Não. É porque as bactérias, a maioria são acidúricas, né? Uhum. E aí... Mas na verdade, o que é a base, o que o hidróxido de sódio faz? Ele é a soda cáustica, ele vai dissolver matéria orgânica, ele é responsável pela dissolução de matéria orgânica. E o ácido hipocloroso é responsável pela ação antimicrobiana, tá? Então, a formação de compostos, né, como ácido hipocloroso e o íon hipoclorito, eles são responsáveis pela atividade antimicrobiana. E como que eles vão agir? Eles agem sobre enzimas associadas à membrana citoplasmática, causando dano ao DNA bacteriano, tá? Coisas importantes sobre o hipoclorito, né? pH da solução. Quanto menor o pH, né, no meio ácido, maior o efeito desinfetante. Quanto maior a temperatura, maior o efeito solvente e antimicrobiano. Fala, Vivi. Não? Tranquilo? Ok, gente, até aqui muito rápido? Não? Muita informação, né? Maior concentração do hipoclorito, mais rápida a dissolução de matéria orgânica, né, de tecido, ele dissolve melhor. E quanto maior a concentração e a temperatura, maior a velocidade de dissolução tecidual. Ok?
Agora a clorexidina. A clorexidina, o que a gente vai utilizar para endodontia? Clorexidina 2%, tá? Quais as propriedades da clorexidina em comparação ao hipoclorito? Em baixas concentrações, ela tem um poder bacteriostático, em concentrações mais altas, poder bactericida. Ela é menos eficaz do que o hipoclorito quando comparada à ação antimicrobiana. Ela tem um poder, tem sim uma ação antimicrobiana, ela tem um poder de substantividade, vocês sabem o que é isso? Ação prolongada dentro do sistema de canais radiculares, comparada ao hipoclorito. Porque o hipoclorito ele tem uma ação rápida. A clorexidina ela tem uma ação mais lenta. Ela dura, o poder dela dura mais tempo dentro do sistema de canais radiculares. Ela é mais biocompatível do que o hipoclorito, tá? Mais estável também. Qual vai ser a nossa opção por usar ou clorexidina ou hipoclorito? Pacientes alérgicos à clorexidina, a hipoclorito, a gente faz uso de clorexidina. E pacientes com ápice aberto em necrose pulpar. Então, aqueles casos de risogênese incompleta, que a gente falou semana passada, ou você trabalha com baixa concentração de hipoclorito, você dilui o hipoclorito, pega o hipoclorito de 2,5% e faz a dissolução dele com água destilada, ou então a gente opta pelo uso da clorexidina 2%, que ele é mais biocompatível do que o hipoclorito. Grandes problemas da clorexidina: ela não dissolve matéria orgânica, tá? Então, se eu estou diante de um caso de polpa viva, então numa biopulpectomia, a clorexidina ela não vai ter ação sobre dissolução da matéria orgânica, tá bom? Cuidados com o uso da clorexidina. Se você estiver fazendo a irrigação com hipoclorito e resolver usar a clorexidina como medicação intracanal, tem que neutralizar muito bem o hipoclorito, porque senão ele forma uma substância acastanhada que pigmenta a estrutura dentária e vice-versa, tá? Quelantes, ok até aqui, gente? Quelantes, o que são quelantes? Quelantes são substâncias que têm o poder de fixar íons metálicos de uma determinada substância, de um determinado complexo molecular. Mas qual é a nossa intenção de usar um quelante durante o preparo químico-mecânico do sistema de canais radiculares? Quelar íons metálicos? Não. Quelar íons cálcio. Então eu preciso de um quelante que seja específico para dentina, para quelar íons cálcio, tá? Qual vai ser a nossa opção? O EDTA 17%, tá? O ácido etamino tetracético disódico. Ou o ácido cítrico 10% também funciona como uma substância quelante, tá? Importante aqui do quelante, do EDTA, cuidado porque o hipoclorito, o hipoclorito e a água oxigenada, eles neutralizam a ação do EDTA, tá? Então toda vez que eu faço a irrigação final com EDTA, na tentativa, né, na intenção de remover o smear layer, depois eu tenho que neutralizar esse EDTA com o hipoclorito, ou com água destilada ou com soro, tá? O EDTA, ele não age de imediato, ele precisa de um tempo para ação, para remoção do smear layer. Então, qual vai ser o protocolo de ação do EDTA? A gente coloca o EDTA na irrigação final, após a instrumentação do sistema de canais radiculares, e todas as paredes que foram tocadas pelo instrumento, elas vão possuir smear layer. Então, que não foi tocada, não vai ter a formação de smear layer. O que foi tocada pelo instrumento vai ter a formação de smear layer. Você vai irrigar e nos 2 primeiros minutos você vai agitar esse EDTA. O Hélio fala para você agitar com uma lentulo. Eu gosto de fazer a agitação ou com o próprio cone da gutta-percha, ou com a lima memória, ou com quem tiver o ultrassom, com uma ponta lisa
indicada para endodontia, você faz a agitação ultrassônica do EDTA, porque você tem Não, com EDTA mesmo. Não, sem água. Ultrassom sem água. Você agita com aquela pontinha no canal. Mas aí não produz calor ali, pode... Não. A ponta ela é muito fininha, ela não toca nas paredes. Ela só agita a solução dentro do canal, tá? Professora, Oi, amor. neutralizar o quê mesmo? Oi? Tem que neutralizar depois do detalhe. Para você ter uma melhor adesão do cimento à parede do canal. Para você ter um melhor imbricamento do cimento à parede do canal, tá? Outra indicação do EDTA. A gente usa normalmente para remoção do smear layer na irrigação final, ou a gente vai usar também em preparos de canais atrésicos, tá? Gente, quando a gente opta pelo uso do EDTA em canais atrésicos, você já tem que ter o glide path, você já tem que ter o teu conduto dominado. Você não pode tentar, eu estou num canal calcificado, eu quero colocar o EDTA para poder achar esse canal. Não vai dar certo, porque ele vai dissolver a dentina calcificada e a dentina sadia. Então você pode causar um desvio, uma perfuração. Então, você só vai usar ele como auxiliar no preparo químico-mecânico se você já tiver o seu conduto dominado, se você já tiver o canal já com glide path pronto, tá? O magma dentinário, também chamado de lama dentinária ou smear layer, ele é formado por duas camadas, uma superficial e mais fina, pouco aderida e de fácil remoção, e uma intradentinária, que oblitera os túbulos dentinários, mais aderida e de uma espessura variável, tá? Outras substâncias, então só dando uma recapitulada, as substâncias mais importantes para o preparo químico-mecânico de interesse endodôntico são os compostos halogenados. Então, todas as substâncias do hipoclorito de sódio, com as diversas concentrações, e a clorexidina, que também é um composto halogenado. Outra substância importante é o EDTA, ou o ácido cítrico, que é um quelante. O EDTA a 17% e o ácido cítrico a 10%, tá? Substâncias lubrificantes, né? Elas vão auxiliar durante o preparo químico-mecânico em canais atresiados e curvos, e a gente tem a opção do RC-PrEP, do Glide, do EDTA em gel e da glicerina, porque aí eu quero o poder lubrificante da substância, tá? O RC-PrEP ele é um conjunto de substâncias, então ele possui... Oi, amor, fala. Quando nem ouvi falar. Não? EDTA 15%, peróxido de ureia 10% e Carbovax, tá? O Carbovax, ele é um polietileno glicol, ele funciona como um lubrificante mesmo. Associado a essas três substâncias, ele vai favorecer o uso do instrumento dentro do sistema de canais radiculares, tá? O Glide é um gel de EDTA, tá? Ele possui na sua formulação peróxido de carbamida em base hidrossolúvel. Também usado sempre associando o hipoclorito. Eu quero usar um lubrificante. Eu posso usar o lubrificante sozinho? Não, porque ele não vai ter todas as ações que eu necessito. Então, eu sempre vou fazer o uso associado do lubrificante com o hipoclorito, tá? O EDTA em gel também vai atuar como lubrificante e você já tem uma segunda ação dele, que é a ação quelante. Entretanto, o EDTA em gel, a porcentagem dele aumenta. Ele não é 17%, ele é 24%, tá? A glicerina. A glicerina é um líquido incolor, inodoro, viscoso, transparente, estéril, não tóxico e miscível em água. Qual é o problema do RC-PrEP
e do Glide em comparação à glicerina? É porque essas outras duas substâncias, elas são em creme. Então, normalmente elas são difíceis de remover de dentro do canal. Então, eu quero a ação dela, mas depois eu quero a limpeza também. Então, fica difícil de você remover depois ela de dentro do canal, tá? A glicerina, ela já é facilmente removida do interior do sistema de canais radiculares porque ela é miscível em água, ok? E mais barata. O MTDA também é uma mistura, né, de um isômero de tetraciclina com um detergente, que é o Twin 80, e ele tem um pH super baixo, tá? Também é utilizado para auxiliar na irrigação do sistema de canais radiculares. A vantagem do MTDA é que ele possui antibiótico na fórmula. Então, ele tem uma ação antimicrobiana também, tá? Água de cal. A água de cal é uma solução que a gente prepara no consultório. Então, é o hidróxido de cálcio PA, o proanálise, o pó, misturado com água fervida e resfriada. Aí só que ele possui uma alta tensão superficial. Ele é difícil de penetrar no sistema de canais radiculares, tá? É indicada quando você precisa o quê? Controlar uma hemorragia durante o tratamento de uma polpa viva ou em casos de tratamento de dentes com ápice incompleto também, tá? Água oxigenada, hoje em dia a gente quase não faz mais uso, mas quando ela era usada, é usada a água oxigenada 10 volumes, junto com a irrigação com hipoclorito de sódio. E o que ele faz? É o que a gente conhecia como método de Grossman, tá? Ele formava uma efervescência dentro do canal. A gente fazia a irrigação com hipoclorito mais água oxigenada, então causava aquela efervescência no interior do sistema de canais radiculares, liberando, né, causando o favorecimento devido aos efeitos do cloro, que era liberado dessa substância, tá? Oi, amor, fala. Alta tensão é mais difícil penetrar. Toda vez que é ao contrário, pensa assim, quando eu tenho baixa tensão superficial, ele penetra mais. Quando eu tenho alta tensão superficial, ele penetra pouco, tá? Ele não tem poder de molhamento, tá? Outras substâncias, outras soluções que a gente pode fazer uso. Eu estou trabalhando num posto de saúde que não tem nada para eu irrigar. E eu precisei fazer um acesso. Só tenho água destilada, solução anestésica. Pode fazer uso. Não é o ideal, mas é o que a gente tem no momento. Tá bom? Isso aqui... que pena. Os detergentes, saiu escuro lá em cima. Nossa, saiu péssimo. Não, nem tem na apostila de vocês, mas eu acho importante vocês anotarem. Os detergentes, eles possuem 3 classes, tá? Os aniônicos, os catiônicos e os neutros. Isso aqui às vezes pode cair. Deixa que depois me dá um e-mail de vocês, que aí eu passo essa aula. Eu não sei por que esse saiu assim. Vamos lá para as questões? Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero que vocês leiam. Na semana passada eu fui dando as dicas. Então eu quero que vocês tentem fazer, tá? Vamos lá. Acompanha aí comigo na apostila, gente. De acordo com Lopes, em 2015, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a sequência correta. 2 minutinhos, dá tempo de vocês lerem e tentar fazer? Tadinha, cansada, né? Vamos, gente. O que vocês acham que é? A? Mas Exatamente. Fala, qual é a sua dúvida? Na última ali, no
finalzinho, assim, não Ah. obstante, prejudicam a preservação do corte dos instrumentos durante o preparo dos canais. Não, eles não prejudicam. Na hora que faz, só prejudica se por acaso você não Não lavar, exatamente. Mas na hora você quer a ação lubrificante dele. Para que esse instrumento. Entendeu? Todo mundo concordou com a? Alguma dúvida? Botaria essa, Vivi? Não, eu botaria essa mesmo. É. Só fiquei meio... Mas na Não dúvida. teria nem como. Isso Então, aí. assim, Aham. Vamos lá. Próxima. eu sei. Vamos lá? Qual a substância que, quando utilizada no final do preparo químico-mecânico de um canal radicular irrigado com hipoclorito, sem a prévia lavagem do conduto com a solução salina ou EDTA, pode, segundo se queira, formar um forte pigmento acastanhado à base de paracloranilina decorrente da ação do hipoclorito? Ah, essa aí. Não tem. É a clorexidina. Eu acho que é porque eu fui colocando... Tava escondida. Essa é a mais fácil, né? Muito fácil. Segundo Lopes e Siqueira, qual é a propriedade da clorexidina que permite que ela tenha um tempo de ação mais prolongado após sua ligação com a hidroxiapatita do esmalte e da dentina e com grupos aniônicos ácidos e glicoproteínas, fazendo com que a clorexidina seja lentamente liberada à medida que sua concentração no meio decresce. B, substantividade. Também bem fácil essa, né? Eita, tudo saiu faltando. Segundo Lopes, o hipoclorito de sódio pode ser encontrado em vários produtos, em diversas concentrações e contendo determinados aditivos. De acordo com o referido autor, assinale a opção que corresponde a uma solução de hipoclorito de sódio 0,5% neutralizada com bicarbonato de sódio. Essa aqui, se você não decora, você erra. É Dalsfrene. Mas eu poderia, tipo, o Dakin também é 0,5%, só que ele é neutralizado com ácido bórico. Entendeu? Ele forma boreto de sódio, tá? Em relação ao hipoclorito de sódio, informe se as alternativas abaixo são verdadeiras ou falsas e em seguida assinale a alternativa que representa a sequência correta. Vamos lá. Fazer essa daí vocês sozinhos. E aí, não sabe? Não sabe, William? Por que não? Onde empacou? Por quê? Fala. Você marcaria qual? Tá toda confusa. Vamos ler. Então vamos lá. Resposta A. Vamos lá. Por quê? O hipoclorito é eficaz contra micro-organismos de difícil erradicação dos canais radiculares, como o Enterococcus fecalis. Sim, ele tem ação sobre Enterococcus fecalis. Verdadeiro. As concentrações mais baixas de hipoclorito dissolvem tecido necrótico e vital? Não, eu preciso de concentração mais alta para dissolver tecido vital. E eu preciso de concentração mais baixa para dissolver tecido necrosado. Tá? Essa tá errada. O hipoclorito remove... Olha, aqui é difícil, essa é difícil. Eu vou ter que fazer dessa. Eu comecei a me... Hã? Essa pra mim foi a mais fácil. A mais fácil, mas às vezes ela é complexa. Confunde, pode confundir. O hipoclorito, ele remove... O hipoclorito remove pouco Smear, por isso alguns autores recomendam o uso de agentes desmineralizantes após a instrumentação para remoção do Smear, para melhorar a limpeza. Aqui também pode pegar. Por quê? Porque o hipoclorito, na verdade, ele não tem uma ação quelante sobre matéria inorgânica. Ele age na parte orgânica do Smear. Então ele até remove a parte orgânica, mas ele não remove, ele não consegue fazer aquela ação dos íons cálcio, tá? Então tá certa, tá? O uso do hipoclorito pode alterar de maneira indesejável a resistência flexual da dentina, porque ele pode causar fratura, microfratura dentinária, tá? Então a certa é a A.
verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira. Gente, é muita informação. O que eu acho importante para vocês? Toda aquela parte de concentração, as propriedades do hipoclorito, da clorexidina e do EDTA, tá? Então, essa primeira parte a gente encerrou. Vamos para a segunda aula.